Depois de tudo resolvido na taverna, ele voltava sorridente, pois tinha tirado daqueles malucos uma quantidade interessante. Enquanto jogava para cima o montante em moedas, sorria, achava que as pessoas deveriam primeiro saber quem eram os inimigos antes de sair por aí fazendo ameaças. Porém, contudo, já que ele era o dono da estalagem, tinha ganhado bastante, e com aquilo, poderia se hospedar em um bom lugar. Não demorou, e ele encontrou esse lugar tão bom que estava procurando. Rapidamente, o balconista o cumprimentou. Falava que aquela era a pousada Espada e Escudo. Bastante gentil, o homem perguntou por quanto tempo o hóspede desejava ficar. Também comentou que aquela pousada oferecia desconto dependendo do ranking dos mercenários. Sendo bastante modesto, o protagonista avisou que por enquanto ficaria só mesmo por uma semana. Ele era um mercenário ranking prata. O balconista avisou que, como ele era ranking prata, o café da manhã e o almoço eram totalmente gratuitos. O jantar deveria ser comprado separadamente, e o preço total seria de 7 xelins. Apesar de estar com aquela quantia alta em moedas, achava que o preço pela hospedagem era bastante alto. Mesmo assim, não poderia ser mão de vaca justo naquele momento. Por isso, colocou as moedas de prata em cima do balcão. O quarto reservado para ele era o 412. Depois que tirou todas as suas bagagens e as colocou em um certo lugar, já podia se debruçar na janela e tomar ar fresco. Ele tinha consciência de que aquele era o verdadeiro começo. A coisa mais importante antes de concluir aquele jogo era a sobrevivência. Para impedir aquele mundo de ruir, tinha que ficar mais forte, e para isso, precisava de dinheiro e muita experiência. Ainda na janela, pensava que seu equipamento e habilidades atuais não davam para quase nada. Por isso, precisava de dinheiro para comprar bons equipamentos. E tinha que subir de nível para usar a habilidade de herdeiro. Graças às incontáveis rodadas, os cadáveres do personagem estavam espalhados pelo continente inteiro. Se ele coletasse todos eles, poderia ficar muito mais forte do que antes, enquanto pensava assim e fechava fortemente seu punho. O tempo era curto. Ele sabia, tinha várias aberrações para enfrentar e tinha que se preparar o mais rápido possível. Ainda na janela, com os punhos fechados, pensava que uma missão especial, em que ele pudesse ganhar dinheiro e coletar cadáveres ao mesmo tempo, seria a melhor opção. Por isso, não deveria tardar em se encontrar com o proprietário do ninho amanhã de manhã. Claro, ele estava falando a respeito daquela mulher que tinha encontrado brevemente naquele lugar de aparência ruim. E falando dela, a própria estava ali analisando uma ficha que falava pouca coisa sobre Darling. Tudo o que continha a respeito dele era que era um soldado do norte. A bela mulher analisava a ficha técnica dele, enquanto se encontrava sentada com as pernas cruzadas. Analisou sobre ele até de manhã. Enquanto isso, o protagonista já estava do lado de fora da estalagem procurando uma viagem segura. Sabia que não poderia tardar, até porque não tinha dinheiro suficiente para ficar hospedado por tanto tempo em um lugar tão bom. Sendo assim, pegou uma arruela qualquer e prosseguiu. Enquanto caminhava, olhou para cima e parecia que tinha chegado no tal lugar. A partir dali, até os padrões da periferia estavam bem esculachados para um lugar tão ruim. Sem hesitar, começou a gritar. Ei, tem alguém aí? Sendo enxerido, entrou sem ser convidado no lugar e reparou que, aparentemente, estava no lugar certo. Notou que a porta estava aberta, mas o proprietário do ninho não estava por perto. Ele era um soldado excelente e poderia notar quando estava sendo observado. Viu a porta fechada e, com isso, concluiu que poderia ser uma visita indesejada. Ele sabia como funcionava. Se a mulher que estava atrás da porta não o visse como uma boa visita, poderia tentar atacá-lo a qualquer momento. Por isso, tinha que acabar o mais rápido possível com aquele mal-entendido. Daquela vez, tentou ser educado e bateu na porta antes de sair entrando. A mulher notou que aquela batida era um código, mas não sabia quem o estava usando do lado de fora. Ouviu a pessoa dizendo do lado de fora. Era mais como uma pergunta. Quantas vezes tenho que dizer? A mulher ficou irritada. Falava que, fora do horário comercial, a menos que fosse urgente, não gostava de ser incomodada. Até que, saindo para fora, viu aquele homem. Ela ficou pasma. Nunca o tinha visto antes e achava que ele era até corajoso para encará-la assim de frente. Sendo bem atiradinho, o protagonista falou para ela que era bom se ela aumentasse a base de clientes para ir bem nos negócios. Era essencial para aquele lugar ser um ninho próspero. O descaramento do homem deixou aquela mulher temporariamente surpreendida. Logo, ela foi capaz de mudar a expressão facial. Abriu um sorriso e disse: Você fala muito bem. Por acaso, é um cliente do norte?
Depois, voltou atrás. Falava que o que queria dizer era se ele era um selvagem que se atrevia a mandar uma indireta daquelas. Foi quando ele falou: seria uma boa, se eu fosse apenas um selvagem que emigrou aos 2 anos de idade. Depois, sorrindo, ele falou que, apesar de ser selvagem, tinha sido civilizado em algum momento da vida, ao contrário de uma informante que não era muito boa em línguas estrangeiras. Ao ouvir tudo aquilo, a mulher tentava segurar o riso, até que não conseguiu e caiu na gargalhada. Dando uma piscadela para ele, dizia que pedia desculpas. Agora achava que estava sendo enganada de uma maneira tão cavalheiresca. Falava com alegria que ele poderia entrar. Já que era um cliente, devia oferecer a ele um pouco de chá. Assim que ele ouviu a proposta dela, notou que realmente não era bem-vindo. Conhecia-a, deveria estar com um arco e flechas escondidos por detrás dela e não hesitaria em alvejá-lo a qualquer momento. Também tinha sido um livramento. Ele quase tinha sido atravessado de uma forma tão medíocre. Mas sabia que tinha passado apenas pela primeira etapa, tinha se desvencilhado do arco e flecha, mas ainda tinha um chá que, certamente, estaria envenenado. A mulher se apresentava. Dizia que era Siena. Falava que, como podia ver, ela estava trabalhando como uma simples informante para o Ninho do Corvo. Na verdade, aquela era Siena, a proprietária do Ninho do Corvo e a melhor informante do território de bronze. Ele sabia que, naquela altura, ela já tinha tido informações o suficiente dele. Mesmo assim, resolveu se apresentar formalmente. Falou que ouviu sobre aquele lugar. Falava que, talvez, ali pudessem dar a ele diversas diversões disfarçadas de missões fáceis de serem realizadas. A mulher não negou, mas falou que antes disso, precisava perguntar alguma coisa. Queria saber quem tinha informado a ele sobre aquele lugar. Foi até que ele pronunciou o nome. Orbukban. Falou que aquele homem dizia que, se ela oferecesse algo, ele poderia beber. Mas, se oferecesse chá, jamais deveria sequer provar. A mulher fechou o semblante. Falava que aquele homem estava com a língua muito solta para o gosto dela. Também queria saber se ele, por acaso, tinha salvado a vida da pessoa em questão. Falava que o código que ele usou para bater na porta era algo que só contou para pessoas que considerava amigos verdadeiros. Por isso, se perguntou como uma pessoa que nunca viu antes sabia disso, e por isso tomou tantas precauções. O jogador sabia, o dano colateral era bem grande para simples precauções. A mulher rapidamente revidou. Falava que na linha de trabalho, a vida corria sempre risco, e por isso, deveria tomar tudo como um dano colateral. Depois, olhou firmemente para ele e perguntou se ele estava querendo missões. Contudo, ela ainda não tinha interesse nele, já que não o conhecia. Deveria dizer de onde conhecia o amigo dela. Hoje era a primeira vez que estavam se encontrando. Por agora, poderia apenas dar a ele missões triviais, coisas que não teriam muito impacto nos negócios dela caso ele falhasse. Ele concordou. Era o primeiro encontro, afinal. Com certeza o primeiro de muitos. A mulher achava que ele era bem confiante para um novato que ninguém sabia de onde tinha aparecido. Entrelaçou as suas mãos e apoiou o queixo nelas enquanto observava o novato meticulosamente. Falava que deveria testemunhar as habilidades do guerreiro todo-poderoso que rasgou um goblin ao meio apenas com as mãos. Já com o papel da missão em mãos e longe daquele lugar, o herói achava que aquela mulher era mesmo uma raposa. Teve até a cara de pau de jogar para ele o lance de não conhecê-lo direito, quando na verdade ela sabia quem ele era no momento em que pisou em Palsion. Mesmo assim, continuou a andar, mesmo naquelas poças d'água e naquele bueiro fedorento. Tinha que fazer a tal missão que ele tinha recebido na Rua Baixa, periferia do território de bronze. A missão: incidente de pessoas desaparecidas na Rua Baixa. Diversos casos de desaparecimento vinham ocorrendo ao longo de um mês inteiro no mesmo lugar da entrada da Rua Baixa. E agora ele estava ali, observando tudo. O papel dizia que eles aconteciam em períodos de 3 a 5 dias de intervalo. A maioria das pessoas que sumiam eram mulheres e crianças desacompanhadas. Recentemente, porém, um jovem rapaz desapareceu, e foi o que causou o burburinho. Isso concluía que os crimes pareciam estar ficando mais ousados. Pelo menos era o que estava escrito no papel enquanto ele andava naqueles túneis fedidos, observando tudo. Não demorou, e lá na frente, ele conseguiu ver a sombra do que parecia ser um bicho estranho. A coisa medonha, andando na água do esgoto, gritava que o estômago dele estava vazio e que deveria se alimentar o mais rápido possível. Sem dar bobeiras, sem vacilar, o herói pegou o escudo e a espada e já estava de prontidão para rasgar quem quer que fosse. Chamou o desgraçado para a batalha. Estou bem aqui. Por que não tenta me devorar? Olhando assim,
Não era uma boa ideia chamar uma besta selvagem, babando e sedenta por comida, para cair para dentro. No entanto, o homem via a notificação. Era que ele havia descoberto o corpo do caçador que havia sido devorado por uma espécie em teste. Em outras palavras, um dos cadáveres do protagonista estava dentro daquele monstro, e caso ele conseguisse recuperar partes dele, poderia herdar as habilidades mesmo depois do corpo ser comido ou absorvido por alguém. Já que o caso era esse, era simples, deveria apenas partir para cima. E era isso que o protagonista faria depois de terminar de ler a mensagem do sistema. Isso fez com que ele abrisse um largo sorriso. Quem diria que acharia o que procurava tão rápido? Isso só poderia dizer que a sorte realmente estava do lado dele. E era isso que ele estava lendo. A tal mensagem do sistema era que ele havia descoberto o corpo do caçador que havia sido devorado por uma espécie de teste. Enquanto o protagonista observava aquele monstro de longe, notava que ele não era nem um monstro de nível inferior, nem mesmo um chefe de nível inferior. Originalmente, era um monstro do tamanho de um ogro que arrasaria prédios com facilidade. Pelo menos, isso era antes, da outra vez e na outra forma com que se encontraram. Porém, agora, ele era apenas um monstro pequeno, fraco e que ficava se lamentando por ter fome o tempo todo. Ao olhar para aquele monstro pequeno, sabia que ele ainda estava assim pois estava na sua forma incompleta. Como estavam no início do jogo, parecia que o monstro ainda estava se desenvolvendo. Isso sim é que era sorte. Agora poderia bater de frente com um dos monstros mais fortes do jogo, recuperar um dos seus cadáveres e lidar com a missão dada pelo ninho do corvo. Sorrindo, dizia para o monstro: Moai, é bom você ser pequeno, pois assim posso bater em você com facilidade. Enquanto aquele bicho rosnava e vibrava de ódio, raiva e fome, notava que o herói simplesmente partia com tudo para cima dele. Mas, se era assim, por que não ajudar no embate? Por isso, o monstro também se lançou para a frente na intenção de duelar com aquele humano. O monstro estava com fome, não tinha devorado ninguém naquele dia, por isso mal podia esperar para colocar os dentes na carne daquela pessoa que parecia bastante suculenta. O que ele não esperava é que aquela pessoa que se apresentava tão deliciosa era o herói, aquele que estava ali apenas para cumprir algumas missões. Com isso, os dois partiram para o embate e, logo de cara, o herói saiu com vantagem, deu apenas um pontapé bem dado e o monstro voou para longe. Talvez fosse por estar fraco, por não ter devorado ninguém naquele dia, mas, assim que foi lançado para longe, bateu a cabeça na parede e começou a tremer. Já com parte da cabeça bastante destruída, gritava que aquilo doía muito. Mas aquilo não durou muito tempo. A cabeça, onde tinha sido levemente machucada, agora estava regenerando aos poucos. Aquilo deixou o protagonista bastante desanimado. Se fosse assim, se batesse e ele regenerasse todas as vezes, aquilo duraria muito. E assim, o nosso herói estaria em desvantagem, já que o monstro poderia regenerar enquanto o herói apenas ficava ainda mais cansado de lutar uma luta infinita. Sabendo da vantagem, o monstro partiu para cima do herói. Não estava nem aí para quem ele fosse, a carne era suculenta e ele queria provar um pouco. Do outro lado, Darling também não queria saber se aquele monstro era forte, regenerativo ou coisa assim. Tudo o que queria era parti-lo ao meio. E assim que fez o que desejou, viu que o monstro rosnou ainda mais forte. Mas, para o desespero do protagonista, o corte desferido não foi tão profundo assim. E isso daria novamente a chance de o monstro regenerar. Enquanto ele ainda estava abaixado e reclamando das dores intensas vindas do abdômen, seu inimigo estava preparando a espada. Levantava-a alto, pois desejava apenas terminar o que começou. Sabendo que não teria outra saída a não ser partido pelo meio, o monstro gritou: Espere! Pare! Sou uma pessoa, um ser humano como você. Aquilo pegou, com certeza, o herói desprevenido, não pensava em ouvir algo assim de um monstro tão estranho. Foi quando ele perguntou: Você voltou a si? Está ciente do que está dizendo? O monstro dizia que sim, agora ele estava bem, mas a consciência ia e vinha. Falava que não tinha feito nada do que fez por vontade própria. Ele não queria simplesmente comer pessoas. Perguntava ao herói se ele achava mesmo que ele queria fazer todas aquelas coisas. Foi quando falou que aquelas pessoas colocaram uma besta dentro dele. O termo "aquelas pessoas" deixou o protagonista bastante intrigado e quis saber a quem ele estava se referindo. Porém, o monstro também não sabia quem eles eram. Eles apenas usavam túnicas negras e máscaras. Falou que usaram uma poção estranha e feitiços para o transformar naquela aberração.
Ouvindo tudo, o protagonista quis saber com o que se pareciam as máscaras. Com isso, o monstro pensou um pouco para tentar lembrar e responder ao que tinha sido perguntado. Demorou um pouco, mas até que se lembrou. Falava que era uma superfície plana com uma grande boca pintada nela, e a máscara também era dourada. Aquela lembrança era terrível. Teve que lembrar daquelas pessoas segurando instrumentos que causaram bastante dor nele. Com aquelas pistas, o mercenário agora já sabia. Com o passar do tempo, aqueles caras iam se tornar um incômodo. Também era melhor ele se preparar para lutar com aqueles mascarados. Enquanto ele pensava assim, o monstro estava em uma crise de existência péssima. Colocando a mão na cabeça, pensava como pôde comer pessoas. Tentando amenizar as coisas, o herói dizia a ele que a culpa não era totalmente dele. As pessoas que o transformaram naquilo é que eram os culpados. O monstro, em lágrimas, dizia que faria com que todos desaparecessem. Agachado, começou a tremer novamente. De certo, iria voltar a ser aquela fera nojenta. Mesmo curvado, sentindo bastantes dores, ele agradecia ao mercenário por ter se comovido e, pelo menos, tentado conversar com ele. Por isso, teve liberdade para pedir um favor. Queria que ele exterminasse aquelas pessoas que o alimentaram com carne humana, e o pior não era apenas carne humana, mas sim a carne da filha dele. Falaram que eles abriram a boca dele à força e o obrigaram a comer carne, músculos e intestinos. Com isso, o monstro agora estava em lágrimas. No entanto, apenas a lembrança do sabor do alimento fazia com que ele, entre lágrimas, começasse a babar. Por isso, ele novamente rosnou que estava com muita fome. Nosso herói, rangendo os dentes, sabia que não tinha outra saída a não ser libertá-lo daquela dor e exterminá-lo de uma vez. Por isso, pegou a espada e, sem nenhum pingo de dó, sabendo que estava fazendo o melhor, separou a cabeça do corpo daquela monstruosidade, libertando-o daquela vida maldita. Não demorou muito, e o corpo sem a cabeça começou a tombar. A mensagem do sistema chegou em seguida, dizendo que ele tinha eliminado a cobaia. Sendo assim, ele havia descoberto o corpo de um caçador que havia sido comido. A mensagem também perguntava se ele gostaria de recuperar o corpo. Se sim, deveria opinar o mais rápido possível. É claro que o herói não iria perder essa chance. Não demorou muito e lá estava ele de novo naquele lugar meio abandonado, no meio de um lugar estranho, o tal Ninho do Corvo. A mulher que tinha dado a ele a missão perguntava: "Você voltou novamente para a estalagem?" Queria saber dela porque ele voltaria, se achava que ele queria beber. Não demorou, e ele pegou uma bolsa grande e, jogando-a no chão, falava que tinha pegado o homem que saiu para procurar. O dever daquela mulher era conferir. Por isso, ao abrir, deu de cara com a cabeça. Virou de costas e falou que todo aquele papo de rasgar um goblin ao meio, achava que agora as palavras do proprietário do Empório Galhos não foram besteiras, afinal de contas. Falava que de qualquer forma ele havia feito um bom trabalho e ali estavam as 15 moedas que havia garantido a ele. Levantando o dedo para cima, disse a ele que ele completou o trabalho mais rápido do que ela esperava, mas isso não queria dizer que ela ia pagar mais. O protagonista falava que isso era mais do que o suficiente para aceitar por um passeio. Depois, pegou uma outra mochila e a colocou em cima da mesa. A mulher, curiosa, perguntava o que era aquilo. O herói falava que eram os pertences da pessoa que ele foi buscar. Deixou claro que não era apenas um monstro, e sim uma vítima. A mulher queria saber o que ela deveria fazer com o fato de que ele estava entregando aquelas coisas justamente para ela. Ele falou que era simples, era apenas dar para os familiares da vítima, e se não houvesse, poderia entregar para os amigos, que aceitasse o pagamento daquele trabalho como uma taxa para fazer isso por ele. A mulher não ia aceitar, falava que ele poderia levar o dinheiro. Ela não era uma informante que arrancava dinheiro usando todo tipo de desculpa. Era mais ou menos o que ele esperava ouvir dela. Por isso, agradeceu o fato de que ela entregaria os pertences da vítima para os familiares de graça. Já de saída, avisava a ela que retornaria no outro dia. Ela avisou que, pela zilionésima vez, era para ele vir durante o horário de funcionamento. Sendo bem corajoso, ele falava: "Vou pensar no caso, se você oferecer uma bebida em vez de chá." Com isso, ela se manteve em pé, apenas observando-o partir. Não sabia se ele tinha realmente falado sério. Se aquela atitude não foi a mesma de um mercenário, o que seria então? Olhava para os pertences da pessoa. Pensava que ele não parecia um homem que simplesmente seria influenciado por um senso de justiça. Isso fazia daquela pessoa um mercenário mais do que interessante.
e ela tinha certeza de que ele era capaz. Por isso, não achava que faria mal em trabalhar seriamente com ele. Já voltando para a estalagem, nosso herói se mantinha firme, sempre escrevendo suas abordagens naquele seu diário. Ele havia eliminado um semi-monstro que sabia de antemão que, mais tarde, se tornaria um grande desastre, e também recuperou um dos seus corpos. Não demorou muito, e a janela de Status estava ali novamente informando alguma coisa. Falava coisas das quais ele já sabia: seu nome, o nível 4, força 23, potência 12, resistência de 11 para 12, seus sentidos de 13 para 15, inteligência 18 e mana 8. Sua skill de combate era combate armado nível D, com proficiência 5%. Também agora tinha algo novo, visão noturna, nível E. Era como ele havia pensado. Tinha que recuperar quantos corpos fossem possíveis a todo custo se ele quisesse parar o cenário de fim de mundo que estava próximo. Uma conexão de bruxas destruiria o povoado. Além de tudo, tinha o culto secreto misturado com os cidadãos de uma cidade calma, sem falar do conde vampiro invadindo o império. E claro, não podemos esquecer do deus do mal. Com isso, fazia com que ele se lembrasse do desespero daquele semi-monstro e de como ele relatava sobre a máscara, dizendo que era uma superfície plana com uma grande boca pintada nela, uma máscara grande e dourada. Depois de gravar todas aquelas informações em seu diário, ele simplesmente o fechou. Pensava que já era hora de fazer o que pudesse. Pensava na sociedade secreta de Pálsion. Se ele apenas os deixasse para lá, eles eventualmente iriam se tornar algo que não poderia ser ignorado no futuro. Depois de colocar sua mão na mesa, achava que deveria fazer algo antes que isso acontecesse. Por isso, iria atrapalhar e procurar exterminar membro por membro daquele culto amaldiçoado.